Olha, são 3 da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método. Esse menino que você vai ver aqui agora sou eu antes de ser expulso do meu colégio por pregar o evangelho. Porque ele sabe que o amor de Jesus constrange. Quando a gente conhece Jesus, não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Jesus, ele falou, ama seu próximo como a si mesmo. E ele te ama tanto que eu aprendi a te amar também. Mas eu sei quem é você. Nem você sabe quem você é. Você é filha. Fabiola, Jesus te ama tanto. Amo muito, viu, Fabiola? Amigo, você é muito especial. Não tô carente não, só tô demonstrando o amor que Jesus sente por ele. Esse justamente é o problema, Gabi. As pessoas, elas excluem Jesus das coisas. Sim, mas eu não tô falando de uma pessoa que não existe, eu tô falando de uma pessoa real. Um dia teve aqui na Terra, que é... O colégio é o lugar que... não quero chorar. Eu acho que se você me perguntasse uma representação do... Eu acho que se você me perguntasse o que é o inferno, eu pediria pra você olhar pro colégio. Porque Jesus não é bem-vindo dentro dos colégios. Ele é limitado em tudo. Ele faz parte sim da história, mas até certo ponto. Deus existe sim, mas ele não tem parte na criação do mundo. E quando chegamos no ensino médio, começam as ideias filosóficas que confundem a cabeça do jovem. Todo colégio tem o pegador, a 10/10, a menina que todo mundo quer. E por que ainda não tem um evangelizador lá dentro? Eu cheguei no meu colégio pregando o evangelho com 13 anos de idade. Eu sabia um versículo da Bíblia e eu pregava esse um versículo todas as vezes. Jeremias 1:5. Eram tantas pessoas carentes, e quando eu cheguei falando que havia uma pessoa que poderia suprir esse vazio no coração delas, elas falaram, uau, Jesus te fez com um propósito. Talvez você se pergunte do porquê que Deus ainda não te levou às nações. Mas como que Deus vai te levar às nações se você ainda não consegue ganhar nem o seu colégio? Vou tentar definir uma vida cristã com esses emojis aqui, vamos ver se dá certo. Chorei porque queria uma fruta, mas o céu é melhor. Ai, que nada a ver, velho. Ia meditar, aí eu lembrei que meditar o quê? Bora chutar a cara do cão. Ai, que mano, eu não vou postar isso. Tava com sono. Vou pra vigília. Fica acordado. Meu pai. Tava apaixonado, mas eu percebi que era o jogo do Satanás. Último agora. É bom chutar a cara do cão. Eu tive a ideia de cantar 3 músicas, uma com cada emoji. Vamos lá, cristã, vamos lá. A alegria do Senhor é a nossa força. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Nossa, e essa aqui, gente? Nossa! Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Essa carinha tá aqui, tipo, quando o cara quer se converter, mas ele tá, será mesmo? Será? Ô, mas eu tava aqui, reflexionando. Fala! Reflexiona comigo. Se o dinossauro, que não blasfemava, não mentia, não levantava falso testemunho, não brigava por causa de política, Sim, entendeu? sim. Não fazia videozinho de tanga pra poder botar no TikTok. No TikTok, isso. Levaram uma predada, olha o tamanho da preda. Na cabeça, morreu tudo, bagaçou. Desgraça. Tu imagina nós, bicho. Bom? Ei, vamos começar a se arrepender, macho. Fala que você é uma vida merda! Eu? É! Tá gritando por quê? Porque eu não sou feliz! Tá satisfeita agora? Eu não tenho uma vida feliz, não! Vai aceitar Jesus, bloco. Bem-vindo. Ativação por voz exigida. Thor. Acesso negado. Thor, filho de Odin. Acesso negado. Deus do trovão. Negado. Vingador mais forte. Negado. Vingador mais forte. Negado. Droga, Stark. Playboyzinho. Bem-vindo, Playboyzinho.
como fazer vitamina de banana, sem açúcar, sem o leite, sem a banana. Como Jesus deve se sentir quando ele vê o corpo que deveria ser dele, o corpo de Cristo, se destruindo e se dilacerando. Como será que Cristo se sente vendo a sua noiva vivendo uma eterna despedida de solteiro, sendo que ela devia estar se preparando para se casar com ele? Como será que Cristo se sente depois de tudo que ele fez na cruz? Quando ele vê os seus filhos, as pessoas com qual ele morreu no lugar, escolhendo tudo e todos ao invés dele. Como será que ele se sente quando a gente se denomina cristão, mas a última coisa que a gente é exemplo de imitador de Cristo? O quanto será que nós já entristecemos o Espírito Santo? Às vezes eu acho que nós somos os fariseus com pedras nas mãos ou soldados com martelos prontos para martelar Jesus na cruz. Com as nossas atitudes, que Bíblia a gente está lendo? Gente, mas em algum momento ele vai ter que encarar isso, né? Encarar nada, não quero encarar! Eu só tô falando que eu quero encarar, mas não falei que eu não quero encarar! Mulher tem que usar véu hoje em dia na igreja? É sobre isso que fala o trecho que nós iremos ler no nosso devocional de hoje. Julgai em vós mesmos, é decente que uma mulher ore a Deus descoberta? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que o véu simbolizava para aquela cultura, para aquela sociedade de Corinto. Todas as mulheres da cidade, exceto as prostitutas e as sacerdotisas cerimoniais, de templos pagãos, utilizavam o véu, porque esse véu demonstrava que essa mulher ela era diferente, ela não era uma prostituta, então ela deveria ser respeitada. Esse véu simbolizava proteção, simbolizava que nenhum homem poderia mexer com essas mulheres, porque elas tinham alguém que as protegiam, seja o marido, seja os pais, e ele era o que diferenciava as mulheres das prostitutas. Só que as mulheres dessa igreja, elas começaram a querer tirar esse véu porque elas falavam, eu não sou livre em Cristo, então eu posso tirar o meu véu também, eu não preciso ficar presa ao meu véu, porque eu sou liberta de todas as coisas. E aqui Paulo instrui essas mulheres a não tirarem esse véu, porque naquela sociedade, uma mulher tirar o seu véu seria a mesma coisa de uma mulher hoje em dia ir pra igreja, por exemplo, de biquíni, de roupa de banho, com o seu corpo todo à mostra. E isso seria algo que desonraria o próprio corpo dela, desonraria ela mesma, desonraria o marido dela e desonraria a própria igreja. Então a gente tem que entender a essência dessa mensagem, do que Paulo está querendo dizer aqui. E ele fala basicamente sobre modéstia, que nós mulheres devemos ter cuidado com a forma que nós nos vestimos, para que a gente não nos desonre e não desonre o nosso marido também, porque aqui Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher, assim como Deus é a cabeça de Cristo. Vale ressaltar que Cristo não é inferior a Deus por Deus ser o cabeça dele, e a mulher não é inferior ao homem por o homem ser o cabeça da mulher. Assim como Deus e Cristo são um, mas possuem funções diferentes, papéis diferentes, o marido e a esposa também são um, mas possuem funções diferentes. O fato da mulher se descobrir naquela sociedade causaria também desonra ao seu marido, e não só ela mesma, até porque eles são um. Então a gente consegue ver aqui nesse trecho que a forma como nós nos vestimos pode honrar ou desonrar a Deus, pode trazer honra a nós mesmas ou desonra, honra ao nosso marido ou desonra ao nosso marido. Nós, mulheres do Senhor, devemos nos vestir com decência, cobrindo o nosso próprio corpo, deixando coberto o que deve estar coberto. E não nos vestirmos como mulheres que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus, que exalam sensualidade na forma de se vestir, deixando seus corpos à mostra. É isso que esse texto traz, é essa a essência desse texto. Hoje em dia, na nossa sociedade, não há problema algum você sair de casa sem véu. Não é isso que traria respeito às mulheres de Deus e as diferenciariam de uma prostituta, por exemplo. Por isso, nós, mulheres cristãs, hoje podemos orar, sim, sem o véu. Podemos sair sem o véu. Agora, nós, mulheres cristãs, não podemos sair com roupas indecentes. Por isso, a modéstia cristã é tão falada no nosso meio hoje em dia. E vale ressaltar que isso também vale para os homens. Precisamos nos vestir de uma maneira que reflita o caráter de Cristo. Eu pequei, será que Deus deixou de me amar? A Bíblia diz que quando Adão peca, não é Deus que se afasta de Adão, mas é Adão que se afasta de Deus. A Bíblia diz que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Espírito Santo, me deixa sorrindo, mano, vou sorrindo até amanhã. Cê sabe é tão bom, não preciso de droga, eu já tenho uma glória, glória. Ela não curto muito, mano, sentindo muita unção. Rindo à toa, mano, eu tava bem na boa.